Isso. Então a gente vai começar fazendo um breve passeio pela história e como que o orgasmo feminino foi visto e é visto até hoje por nós como sociedade. A palavra orgasmo se originou do idioma grego, que era traduzido como inchaço ou plenitude. A partir do momento que veio para o latim moderno e aparece na nossa língua portuguesa, ele tem esse sentido de clímax sexual. Vamos falar um pouquinho do Galeno. Galeno foi um médico romano no século II, que tem uma tradição aristotélica, então gostei de trazer os dois juntos, porque eles conversam aí nas teorias deles. E o que se acreditava? Que as mulheres eram versões frias do corpo masculino, que seriam os corpos quentes. Era como se fosse uma mesma base corporal, embora de sexos diferentes. O Galeno tem essa frase: em conjunto são o mesmo que nós, pois os que estudaram com mais afinco sabem que mulheres são homens virados para dentro. Essa concepção trazia algumas coisas como, por exemplo, testículos nas mulheres seriam equivalentes a ovários. Não se tinha essa diferenciação de corpo, era um corpo único. E sempre trazendo a mulher ali numa questão de uma inferioridade, uma mulher que nasceu, tadinha dela, né? Nasceu fria, não desenvolveu os seus órgãos. Quando a gente vai dar um salto histórico, por volta de 1559, o clitóris, como fonte de prazer feminino, foi descoberto. Mas ali se tinha também uma lógica do poder centrado na mão dos homens da época, e a explicação que eles trouxeram é que só poderia ser um pênis. É um pênis pequeno, uma miniatura. E os mais fundamentalistas nomeavam como o bico do seio do diabo. Somente lá no final do século XVII, a gente pensa aí quase 2000 anos depois, pensando que a gente está começando a falar desde Aristóteles, é que se vê a compreensão médica que o órgão reprodutor feminino não era uma versão menos importante que o masculino. O ovário não tinha nem nome específico, gente, até essa época. E a vagina era entendida como um tubo onde o pênis entrava e os bebês saíam. Existe nessa concepção uma ideia que a sexualidade da mulher era vista como um portal para a santa maternidade. Se aparece o mito do anjo do lar. E como modelo de inspiração inatingível, né? Que é aquela que concebe sem pecado, que seria o modelo da Virgem Maria, no caso. Se houvesse aí um propósito de prazer sexual, o órgão feminino seria visto como a porta para o inferno, que conduziria os homens à perdição, herança de Eva. Eu não tive tempo aqui na apresentação, porque a gente tem um limite de horário, para trazer mais dados históricos, mas eu queria trazer uma reflexão, que essa construção do orgasmo feminino é do Ocidente, ela diverge de algumas outras culturas orientais, que entendem o orgasmo feminino como uma fonte de força, de prazer, de conexão com o divino. O hinduísmo tem muito esse olhar. E que a gente também precisa citar que existem outras culturas em que a possibilidade do prazer feminino é algo que precisa ser tão eliminado que eles retiram na radicalidade, com operações brutais, sem nenhum tipo de anestesia, a remoção do clitóris de algumas meninas que fazem parte dessa cultura. Tem também a remoção dos pequenos lábios, tem a costura da entrada da vagina para que se proporcione mais prazer ao futuro marido, e isso é visto como uma transição. É um ritual em que a menina passa da infância para que ela possa vir atingir a vida adulta. Vamos falar um pouquinho também agora da fisiologia do orgasmo. O orgasmo é uma experiência psicofísica de curta duração, tem uma média de 3 a 10 segundos, pode ter um pouquinho mais de tempo e ele diferencia em níveis de intensidade. Nessa experiência no corpo, o que acontece? Contrações e relaxamentos musculares rápidos, involuntários, prazerosos da musculatura genital. Na mulher tem uma expansão do canal vaginal, contração do esfíncter externo do ânus, e também tem uma predominância do sistema límbico, que aí vai liberar neurotransmissores que vão determinar reações prazerosas extravaginais, né? Que é a ereção do mamilo, rubor, sudorese, aumento da pressão arterial, da temperatura.
seguindo nessa linha, eu trouxe aqui para vocês alguns tipos do orgasmo feminino. Eu botei aqui o primeiro, né, que é consenso entre os especialistas, que o órgão, o clitóris, é o órgão com a única função de prazer sexual. Ele possui mais de 8.000 terminações nervosas. A grande maioria dos orgasmos femininos é atribuída à estimulação direta ou indireta desse órgão. E a gente tem também o orgasmo vaginal, né? Eu coloquei aí como um mito, que é reforçado na cultura, que esse seria o verdadeiro orgasmo. Como se o orgasmo clitoriano fosse um orgasmo de segunda qualidade, assim dizendo. Mas os estudos desmistificam e apontam que esse tipo de orgasmo não é o mais experimentado pelas mulheres. Inclusive, também há pesquisadores que vão entender que não tem orgasmo vaginal. O orgasmo vaginal ocorre porque há uma estimulação indireta no clitóris. Esse mito, buscando umas referências mais contemporâneas, ele é muito reforçado também com a entrada da indústria pornográfica dentro do privado, com a invenção do videocassete, DVD, e hoje em dia a gente tem, né, a internet. Então, cria-se aquela mulher sempre pronta, com aquele homem que toca, penetra e ela goza. Então, isso começou a ficar muito dentro do imaginário da sexualidade feminina. Depois eu vou fazer uma costura também sobre uma origem desse mito. Há outros tipos de orgasmo feminino, sendo que o corpo é uma fonte de erógena, de possíveis possibilidades orgásticas. Agora, gente, eu vou falar um pouquinho dessa diferença do orgasmo feminino e masculino, porque tem uma grande influência nos processos de como a cultura vê o corpo da mulher e o corpo do homem. Enquanto no orgasmo masculino está ligado à ejaculação, e isso tem necessariamente uma função na reprodução, ou seja, para que tenha satisfação sexual, a liberação da ejaculação, e isso tem um funcionamento fisiológico, já no orgasmo feminino, estando destituído dessa função reprodutiva, ele é essencialmente erótico. Não há necessidade que a mulher tenha um orgasmo para que ela tenha um óvulo a ser fecundado. Mas existem algumas pesquisas que apontam que nem sempre foi assim. Em 2019, os pesquisadores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, eles levantaram uma hipótese que também as mulheres, milhões de anos atrás, gente, mas muitos milhões, tá? Tipo 150 milhões de anos atrás, o orgasmo feminino também tinha função fundamental na reprodução. Eu vou mostrar rapidinho para vocês o que eles pensaram nesse estudo. O clitóris está aqui. Eles entendem que no processo de evolução, o clitóris dessa posição, ele era dentro do canal vaginal. Então, com isso, tinha que ter aquela fricção, né, a estimulação direta na penetração. E com a evolução, o clitóris foi se reposicionando no aparelho genital e ficou nessa posição que nós temos hoje em dia. Como a gente está falando aqui de pesquisas agora, eu resolvi trazer essa pesquisadora, que foi muito importante para estudar a sexualidade feminina, que é a Virginia Johnson. Ela foi psicóloga, pesquisadora, pioneira nos estudos da natureza da reação sexual humana. Ela trabalhou aí de 57 a 90, com parceria com esse ginecologista William Masters, que eles fizeram estudos assim que foram um marco para o estudo da sexualidade feminina. Teve umas histórias de bastidores, se apaixonaram, casaram, ficaram uns 30 anos juntos e produziram muitas coisas. Um parênteses que eu gostaria de fazer para vocês é que a Virginia não foi precursora nesses estudos. Antes dela teve o Kinsey. O Kinsey, ele começa os estudos da sexualidade humana, ele vai fazer uma refutação a um estudioso que eu tenho muito apreço, eu acho que foi um homem brilhante, que 110 anos atrás, Freud, trouxe essa questão do orgasmo para a cena, sexualidade para a cena pública. Mas o Freud fez
infelizmente, talvez aí pela questão do contexto histórico, uma ele hierarquizou o orgasmo. Ele colocava que o orgasmo clitoriano era um orgasmo imaturo e que uma mulher madura teria um orgasmo vaginal. Kinsey vem, refuta essa ideia. Johnson depois corrobora com as pesquisas de Kinsey, também refuta essa ideia. Não há essa hierarquização que um é imaturo e outro não. A Johnson ela traz uma crítica ao Kinsey, porque o Kinsey, as pesquisas dele tinham um caráter muito sociológico, mas ela não desconsidera os achados dele. O que a Kinsey descobriu nos seus estudos? O ciclo da resposta sexual é um processo que decorre de uma interação entre fatores fisiológicos, psicológicos e ambientais. Interação. Não tem como botar fisiológico de um lado, psicológico e ambiental. Não, isso trabalha em conjunto. Em nossa cultura, a obtenção do orgasmo pela mulher nunca atingiu a situação indiscutível de que goza a ejaculação masculina. Com a fisiologia orgástica estabelecida, a mulher tem agora uma oportunidade inegável para desenvolver realisticamente os seus próprios níveis de resposta sexual. Então, esses achados da Johnson e do Masters, eles fizeram uma quebra desse paradigma, né? Do orgasmo masculino, que tem aí uma prioridade, como se o feminino fosse algo menor. O Robson, esse autor aí que eu trouxe abaixo, ele faz uma crítica a Johnson e a Masters. Ele vai dizer que eles pegaram uma população muito específica em relação à etnia, em relação à faixa etária, uma heteronormatividade, mas apesar da crítica, ele também fala que a contribuição desses estudos aceleraram a causa dos direitos sexuais das mulheres, mais do que qualquer outra obra escrita no último quarto do século XX. Uma das indicações mais importantes do feminismo de Masters e Johnson é a sua recusa em tratar a sexualidade feminina simplesmente como reflexo da sexualidade masculina. E se a gente vai pensar lá do começo da apresentação, desde Aristóteles, gente, isso é 2000 anos. 2000 anos dessa construção de uma inferioridade da sexualidade, do orgasmo da mulher em relação ao homem. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês, um pouquinho mais do contexto brasileiro. Trazer aqui, né, mais para perto da gente. Esse recorte que eu vou trazer, por incrível que pareça, é do século XXI, aconteceu há mais ou menos uns 10, 15 anos atrás, e eu vou contar aqui a história para vocês. O côncavo e o convexo. Nós tivemos uma telenovela que terminava 10 horas da noite, e nessa telenovela, no final, vinham pessoas anônimas contar de experiências da vida, de trabalho, maternidade, emprego. E aí surgiu uma mulher maravilhosa, honestíssima na sua fala, uma mulher mais madura, dizendo que ela era muito fã de Roberto Carlos, ela ganhou um LP do Roberto Carlos e estava ela lá ouvindo o côncavo e o convexo, e ela sentiu algo diferente no corpo. Ela começou a ficar molhada, ela sentiu uma sensação maravilhosa, muito prazerosa, se viu com a calcinha no meio das pernas, e aí aquela situação, aquela explosão que ela sentiu, que ela nunca havia sentido antes, ela foi comentar com as amigas e as amigas falaram, olha, você gozou. E isso para ela foi algo muito novo, porque dos 14 anos aos 45, ela tinha a concepção que sexo era para fazer neném. Ela estava fazendo ali uma atribuição feminina e que nada tinha a ver com prazer. Após ela ter essa constatação, ela pensa, bem, eu não preciso de homem para nada. Eu posso me dar conta e ser feliz muito bem sozinha, eu aqui com o meu gozo e com o meu prazer. Acabou essa vinheta, foi todo mundo dormir. No outro dia, o Brasil amanheceu chocado diante da mulher que ousa falar do seu gozo,
Posteriormente, a emissora de televisão e toda a telenovela se retrataram, a sociedade toda escandalizada, admitindo que teve um excesso, um mau gosto, afirmando que seriam mais criteriosos na seleção e exibição do conteúdo, e se chegou a cogitar até de retirar todos os depoimentos do ar. E a gente pensa que isso é século XXI, 10, 15 anos atrás. O que aconteceu com essa mulher queridíssima, maravilhosa? O resultado foi que ela perdeu o emprego dela, onde ela trabalhava há quase uma década. Em virtude disso, ela passou por dificuldades financeiras, ela foi alvo de chacota, ela sofreu desmoralização perante a família e os amigos. Tudo isso porque ela teve a coragem, de uma forma muito genuína, muito verdadeira, de falar do seu gozo. E tem essa reflexão, né, que ainda é muito atual, que embora a prática da masturbação seja comum entre os homens, a mulher ela fica vítima dessas estigmatizações quando ela fala do seu gozo. Aqui tem alguns recortes de alguns estudos falando sobre a importância da sexualidade na saúde global da mulher, trazendo que fatores que vão trazer a anorgasmia, que seria a falta do orgasmo, são fatores de ordem psicológica como os mais importantes. Tem também outros, né? Tem distúrbio ginecológico, tem crenças religiosas, tem tabu, tem droga. Estima-se que mais ou menos entre 40% e 45% das mulheres têm alguma queixa na disfunção sexual. No Brasil, a mulher que não goza é uma base aí de 26%, sendo mais prevalente nas mulheres mais jovens e menos experientes. A falta de informação, né, gente, sobre a sexualidade, essas crenças distorcidas, os preconceitos, essa sociedade repressora leva a mulher a não aprendizado do seu orgasmo. E quando ela tem a coragem de falar, ela ainda por cima é, como a gente diz hoje em dia, cancelada. Essa parte do trabalho seria apresentado pela nossa querida colega Michele Maranhão, que infelizmente nos deixou semana passada, como a Laura comentou. Michele gostava muito dessa questão de levantamento de produção acadêmica, revisão sistemática, e eu vou tentar passar um pouco do que ela me ensinou, porque eu realmente não tenho tanto conhecimento assim e eu aprendi muito com essa pessoa. Como que ela fez? Pensando no caso da moça, né, do côncavo e o convexo, a gente começou a pensar, o que será que a literatura nacional está estudando sobre essas questões subjetivas em relação ao orgasmo? Então, primeiro, a gente foi buscar produções existentes na literatura sobre a implicação das questões subjetivas no orgasmo. Depois, a gente indexou 3 bases de dados, que foi a BVS, a PubMed e a PepSIC, sem delimitação de dados, de data. E o segundo passo, ela foi fazer aí, definir os descritores, orgasmo feminino, female endoorgasmo, e fez critérios de inclusão e exclusão que ela julgou assim ser interessantes. O de inclusão, que o artigo discutisse o construto orgasmo feminino e ser produzido por brasileiras e brasileiros que versassem sobre questões psicológicas acerca do tema. E para a exclusão, a gente pensou, na verdade a gente não, ela pensou de tirar o foco para a patologia orgânica. Algumas patologias que vêm em decorrência da menopausa, ou em decorrência de algum acidente, coisas desse tipo. Tirar também o orgasmo masculino, casais e aqueles que não estavam disponíveis na íntegra, nas bases de dados que ela selecionou. E ficou assim. Na BVS, ela pegou não, né? Foi possível 60, na PubMed 20, no PepSIC 5. Gente, isso é muito pouco. Nas referências potencialmente relevantes, 85, a gente removeu duplo e 5, buscamos nos resumos 80, e aí depois de ler os resumos, 58 não atenderam os nossos critérios de inclusão e a base de dados ficou com 22. O que a Michele avaliou disso? Que a produção por área médica, 11, na psicologia, 5. Gente, só 5, é absurdo. A fisioterapia, 3, enfermagem 1, saúde pública 1, ciências da saúde 1. Um fato que nos chamou a atenção é que
As pesquisas que começaram a falar sobre orgasmo, na PubMed, por exemplo, datavam de 1961 até 2000, até de 61 a 2021, na BVS em 1992 a 2020 e na PepsiC somente em 2008. Essas pesquisas não foram assim segmentadas, não. Era 61, aí pulava, tinha uma em 75, daqui a pouco pulava, tinha uma outra em 1990. Era um assunto não muito estudado. E das produções que realmente falavam das questões subjetivas sobre o orgasmo, o que a gente buscou deu de 2003 a 2020. Isso foi um adendo que foi interessante botar aqui, que vale ressaltar que este trabalho foi um breve levantamento de dados que não pretende ter o caráter de uma revisão sistemática da literatura, mas uma busca inicial das produções acerca do tema. Agora, para finalizar, eu e Michele nos debruçamos muito nesse trabalho e aí a gente encontrou o Reich. William Reich foi um cientista, um médico, psicanalista. Na época foi muito rechaçado ficar falando de orgasmo, ele falou isso na década de 50, 40, 50, mas na função do orgasmo, esse livro que ele produziu, ele fazia uma correlação quando os indivíduos ficavam potencialmente eles ficavam despotencializados da sua função orgástica, da sua função à sexualidade, do seu acesso ao prazer. E isso tornava eles enfraquecidos e sedentos por autoridade externa e vulneráveis ao sadismo de alguns grupos fascistas. O Reich vai falar muito sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Nesse livro, ele também vai fazer correlação à repressão da sexualidade e como isso pode ser um fertilizante para governos ditatoriais e para pensamentos totalitários. A gente achou que isso fazia muita ressonância com o nosso momento histórico atual, então resolvemos colocar. Aqui são algumas referências bibliográficas, caso alguém tenha interesse na hora do debate em aprofundar alguma coisa, ou gostaria de ter acesso às referências.